Opa, meu nome é Henrique e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 estratégias diferentes, algumas são sequenciais, para te ajudar a parar de procrastinar. São estratégias que você pode colocar em prática hoje ainda, então são super simples, mas são super eficazes. Eu já falei aqui em alguns outros vídeos, eu vou dar um resumão rápido do que é procrastinação. É basicamente aquele sentimento que você tem, você começa o dia com algumas tarefas para fazer, ou alguma coisa específica que você tem para fazer, algum desejo que você tem, mas você não consegue fazer. Você vive se distraindo durante o dia inteiro, vive achando desculpas para não fazer, e aí quando vai chegando no final do dia, né, de manhã você fala, à tarde eu faço, quando chega o período da tarde você fala, amanhã eu faço, e aí quando chega a noite, você provavelmente está se sentindo super mal, porque você não fez o que você deveria fazer, e você sabe que você poderia ter sido mais produtivo durante o dia. Então você acaba se sentindo super mal, e aí no dia seguinte você promete que vai ser tudo diferente, mas na verdade acaba sendo tudo igual. Enfim, isso que é procrastinação. Não é diferente do que algumas pessoas falam que procrastinação algumas vezes é bom pra gente, porque a gente adia o que tem que ser adiado, mas não. Quando você adia o que você tem que ser adiado, é justamente isso que você está fazendo. Você está adiando alguma coisa de propósito. A procrastinação ela não acontece de propósito. Você quer fazer alguma coisa, tipo, você quer começar a sua dieta, ou você quer começar a ir para academia, ou você tem que fazer determinada tarefa tal dia, ou no seu trabalho, alguma coisa assim, mas por qualquer motivo que seja, você jogou isso para frente e foi jogando, foi jogando, foi jogando. Enfim, vamos então direto para as 5 estratégias. A primeira delas é você pensar só nas próximas 24 horas. A maioria dos seus objetivos, principalmente agora que está começando o ano, você deve ter feito seus objetivos lá para o ano de 2022. Então a maioria das pessoas tem objetivos super enormes, né? Nesse sentido. Então, por exemplo, seu objetivo para o ano pode ser um, ou até em meses também ainda é muito grande para nossa mente. E a gente acaba se sentindo sobrecarregado. Por exemplo, digamos que você tem um objetivo de, sei lá, perder peso em 2 meses. Right? Você não está pensando num período de um ano, mas está pensando num período longo, num período de 2 meses. Quando você pensa dessa forma, você se sente sobrecarregado, e se sentir sobrecarregado é um sentimento, não existe uma palavra para isso, né? Mas é um tipo de emoção negativa. E aí, quando você sente alguma emoção negativa para alguma coisa, você procrastina, joga isso para frente, então você não consegue fazer. Então, pensar no período de 24 horas é mais fácil, porque você não precisa se preocupar com 2 meses. A única coisa que você tem que se preocupar é você limpar sua mente e colocar na sua cabeça que a única coisa que você precisa se preocupar é para as próximas 24 horas. Nesse caso, 24 horas é só um jeito bonito de dizer durante o dia, né? Mas eu estou dizendo durante desse dia. Então, se você acordou hoje, o seu objetivo é manter a sua dieta hoje. Né? O seu objetivo não é se preocupar com 2 meses, com quanto peso você vai perder e tudo mais. O seu objetivo é pensar só no dia de hoje. Não pensa no dia de amanhã, não pensa na semana que vem, não pensa no mês que vem, não pensa daqui 2 meses, não pensa em nada. Só pensa no dia de hoje. Então você coloca na sua cabeça que para hoje, no dia de hoje, você vai comer o mais saudável possível. E aí, no próximo dia, você verifica o que você vai fazer. E você não pensa o que você vai fazer no próximo dia hoje. Você só pensa sobre hoje, só as próximas 24 horas. Nesse caso, o que eu digo 24 horas, como eu disse, só o período de hoje, né? Não 24 horas exatos no relógio. Só pensando em hoje. E aí essa primeira estratégia acaba levando para a segunda estratégia, porque quando o dia termina, quando você está chegando no final do dia, aí lá no final do dia você pensa para o segundo dia. E essa é justamente a segunda estratégia. A segunda estratégia é visualizar o seu dia ideal e o seu ambiente ideal. Parece besteira, mas não é. Tem alguns estudos científicos que comprovam isso, que no final do dia, se por exemplo hoje à noite você tira aí 5, 10 minutos, você vai tomar banho à noite, ou até antes de dormir, você está na cama, durante 5 ou 10 minutos você imagina, exatamente você visualiza como se fosse um filme, em como que vai ser seu dia no dia seguinte. O que você vai fazer no dia seguinte, quais são as tarefas que você vai cumprir, o que você vai fazer de manhã, o que você vai fazer à tarde, o que você vai almoçar, etc e tal. Super rápido, né? Você não vai ficar muito tempo visualizando esse tipo de coisa, super rápido. Mas quando você visualiza isso, no dia seguinte a probabilidade de você procrastinar é menor, porque a sua mente já está preparada para o que vai acontecer. Então ele é uma sequência basicamente da primeira estratégia e funciona super bem. E você não precisa escrever nada, não precisa falar nada para ninguém. É super rápido, você só faz com a sua própria mente mesmo. É importante você sempre visualizar de uma maneira super vívida, né?
como se fosse um filme mesmo, o que você vai fazer no dia seguinte. Super resumido, mas que fique claro para você como que vai ser seu dia do começo ao fim. Claro que durante o dia pode acontecer algumas urgências ou emergências, né? Ninguém é de ferro, você não tem como prever o futuro, mas você visualiza como é que vai ser o seu dia. Beleza, então nesse ponto você já está operando num período de 24 horas, né? Já está pensando num frame de 24 horas, e você já está visualizando o seu dia seguinte, então você já está fazendo duas coisas que são excelentes para fazer as coisas acontecerem, né? Para parar de procrastinar. Aí vem a terceira estratégia, que é quebrar as tarefas em tarefas cada vez menores. Então, é claro que as duas primeiras tarefas, as duas primeiras estratégias que eu falei, são estratégias da mente, né? Você não precisa escrever nada, é só uma coisa da cabeça mesmo. Essa terceira estratégia é que começa a ação, você precisa realmente fazer alguma coisa. Só pensar nas coisas não vai fazer as coisas acontecerem, então você precisa fazer. Então você quebra isso em tarefas super quebradinhas mesmo, super menorzinhas mesmo, para ficar fácil de consumir. Claro que quando você vai fazer isso numa lista de tarefas, a sua lista de tarefas vai ficar um pouco maior, porque você tem vários passos que você tem que cumprir, mas são passos muito pequenininhos que você rapidamente cumpre, e toda vez que você cumpre um passo, você risca, então você libera dopamina no seu cérebro, e caso você não saiba, a dopamina é o que faz você se sentir super bem. Então, cada vez que você consegue completar alguma coisa, por isso que você se sente super bem quando você consegue completar alguma coisa, porque o seu cérebro liberou dopamina. Então, se você tem uma lista de tarefas super quebradinha, super específica, cada vez que você risca, você libera dopamina, o que te ajuda para a próxima tarefa e para o próximo dia. Então, pensa em coisas pequenas durante o dia, tarefas pequenas. Não coloca tarefas muito gigantescas, porque tarefas grandes elas são intimidadoras. E eu vou falar sobre isso num próximo vídeo, mas esse sentimento de ser intimidado pela tarefa faz você procrastinar também. Então tem que ser tarefa fácil de engolir, né? São coisas nada muito significantes, né? Coisas pequenas. Mas lógico, coisas pequenas que estejam atrelados aos seus objetivos de longo prazo. Porque sair colocando um monte de tarefa que não tem nenhum objetivo atrelado não adianta nada, né? Você vai cumprir 1000 tarefas num dia, mas você não teve progresso nenhum. A quantidade de tarefas não significa que você está tendo algum tipo de progresso na sua vida. Tem que ser alguma tarefa relacionada aos objetivos que você tem. A estratégia número 4 é uma estratégia mais focada para a criação de hábitos, não é necessariamente para uma tarefa específica ou aquela sua lista de tarefas do dia, esse produtivo durante o dia, é mais para criar um hábito mesmo. Ela se chama Regra dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos, acho que está no livro O Poder do Hábito, se eu não me engano, eu não lembro se é nesse livro que está. Mas enfim, é basicamente quando você precisa fazer alguma coisa e você não consegue encontrar aquela motivação para começar, sabe? Você sabe que você precisa fazer durante o dia, mas você simplesmente não consegue fazer. Então essa regra dos 2 minutos funciona dessa forma. Você pensa em alguma coisa que vai demorar só 2 minutos para fazer. É claro que a sua tarefa você sabe que vai ser maior, por exemplo, ir para academia. Você não vai ficar 2 minutos na academia, você vai ficar um tempo bem maior do que na academia. Mas você faz isso, dá meio que uma enganada no seu cérebro para fazer uma tarefa super simples. E claro, você quebra essa tarefa da mais difícil para mais fácil. Então, ir para academia, por exemplo, é uma tarefa super difícil. Então você vai quebrando tarefas cada vez mais simples. Por exemplo, é, colocar roupa de ir para academia, né? Então esse é o seu objetivo ali na hora. O seu objetivo ali na hora é só isso, é só colocar roupa de ir para academia. Então é uma coisa que você consegue levantar e fazer rapidinho. Então nesse caso você dá uma enganada no seu cérebro. Mas teve uma pessoa que ficou até como exemplo no livro, que essa pessoa, ela de fato colocava a regra dela de ir para academia por 15 minutos só. Não, se não me engano, acho que era 10 minutos. Então ela ia para academia durante 10 minutos e aí ela voltava. Muito mais cedo do que ela imaginava, esses 10 minutos não eram suficiente, óbvio. Mas o corpo dela e a mente dela acabou ficando acostumada. Então, em pouquíssimo tempo, ela já estava indo para academia e ficando 1 hora. Porque depois que passava os 10 minutos, ele pensava, pô, já estou aqui mesmo, eu vou fazer o resto. E aí fazia. Então, essa é uma técnica mais para começar. Porque a gente sabe que o mais difícil é sempre começar. Inclusive, tem um estudo científico que mostra que realmente o difícil mesmo é começar. E uma vez que a gente começa, o nosso cérebro entra naquele estado de flow, né? Que é estado de fluidez, onde a gente fica super produtivo e tudo mais. Então, a academia é a mesma coisa. Por exemplo, ir para academia é o mais chato, né? É o mais difícil. Você fica remoendo. Esse é o mais chato. Mas uma vez que você chega na academia e começa a fazer o primeiro exercício, o segundo exercício,
fazer 1 hora de exercício é super tranquilo. Então o objetivo é começar. Você tem que lembrar que para essa estratégia surtir efeito, essa regra dos 2 minutos tem que ser uma coisa super fácil mesmo. O difícil pode vir depois, mas inicialmente tem que ser alguma coisa super fácil para você não criar nenhum tipo de resistência mental. E como eu disse, você pode seguir essa regra para melhorar o hábito depois. Como eu falei do cara da academia, digamos que você queira sair para correr, né? Então, se você coloca como um objetivo sair para correr 5 km por dia, 5 vezes ao dia, 5 dias por semana, isso é uma tarefa super intimidadora, então você não consegue manter. Você pode manter isso durante 1 semana, ou nem isso, talvez uns 3 dias, e logo logo você joga fora. Então começa criando um hábito super tranquilo, que o seu hábito não é imutável. Então você pode começar, por exemplo, definir que você vai sair para andar durante 10 minutos só. Ou se você for para academia, ao invés de ir para academia 1 hora e meia por dia durante 5 dias na semana, você pode colocar aí na academia meia hora durante 3 vezes na semana, sabe? E aí você começa a construir uma nova identidade, porque você acaba se tornando a pessoa que vai para academia todo dia, ou 3 vezes na semana, ou etc. E aí você vai melhorando o seu hábito depois. Então você não precisa ter um hábito super top já para começar. Você pode começar com um hábito pequeno e aos poucos ele vai melhorando. O importante é começar, e que justamente é o mais difícil. E tem a última estratégia, se chama a estratégia da corrente. Ela foi criada por um cara chamado Jerry Seinfeld. É um comediante americano. Ele tem até um programa que passa na Warner, né, o Seinfeld. Se não me engano, hoje ele tem acho que quase 700 milhões de dólares na conta bancária, então com certeza é uma técnica que deve funcionar super bem. Como é que ele fazia essa técnica da corrente, essa estratégia da corrente, né? Ele colava na parede dele um calendário, só que só funciona se tiver um calendário anual. Ele não coloca o calendáriozinho só do mês, não. Ele coloca o calendário grande, aquele que tem todos os meses, todos os dias, tudo bonitinho, onde você consegue ver o ano todo numa única tela, né? E aí ele colava esse calendário na parede, onde ele estava trabalhando, e para cada dia que ele passava e ele conseguia conquistar o objetivo dele, que era escrever parte do roteiro, ele ia lá e marcava um X vermelho no calendário. E ele só marcava o X quando ele conseguia fazer o que ele tinha que fazer. Ele não marcava o X quando passava o dia. Ele marcava o X só quando ele conseguia fazer. E aí, aos pouquinhos, ele foi marcando um X, e X, e X, e X, um X ao lado do outro, né, do lado do outro, seguindo, começou a ficar parecendo uma corrente para ele, né? Ficou parecendo uma corrente. Então, depois de acho que 1 semana ou 2 semanas, o objetivo dele não era mais escrever o roteiro ou fazer alguma outra coisa. O objetivo dele, que ele colocou na cabeça dele, era não quebra a corrente, não quebra a corrente. Aí ele ficava falando isso o tempo todo, né? Não quebra a corrente, não quebra a corrente, não posso quebrar a corrente. Então todo dia ele achava uma forma de escrever o roteiro que ele tinha que escrever, seja pela manhã. Se ele não conseguia escrever pela manhã, ele não dava o dia perdido. Ele corria para escrever à tarde, ele dava alguma forma. Tudo com o objetivo de não quebrar a corrente. Então ele começava o ano, né, o calendário dele com um objetivo específico, né, tem que fazer tal coisa, mas logo logo ele trocou para eu não posso quebrar a corrente. Então esse é o objetivo quando você faz o calendário anual. Você não quebra a corrente, não quebra a corrente, faz tudo para não quebrar a corrente, porque você se força a ser disciplinado dessa forma e aí você não depende mais de motivação nem nada, porque a gente sabe que motivação não funciona. A motivação, você dá um pico de motivação, mas esse pico ele não é você que controla, né? Ele aparece do nada e você não sabe por quanto tempo ele vai manter lá em cima. E geralmente é muito pouco, né? A maior parte do tempo que a gente é muito mais desmotivado do que motivado para fazer as coisas. Então a gente precisa fazer mesmo que a gente não se sinta bem para fazer, mesmo quando a gente não está com vontade. E essa é uma estratégia que ele conseguiu fazer para ele, e depois ele deu uma entrevista explicando certinho, mas é mais ou menos isso que ele faz, e que deu super certo para ele, porque toda vez que ele olhava pro quadro dele ali, né, pro calendário pregado na parede, ele falava, eu não posso quebrar a corrente. Então ele tinha que dar um jeito de fazer o que ele tinha que fazer para poder manter o X vermelho e não quebrar a corrente. Então essas foram 5 estratégias, super simples, super tranquilas, algumas são com mão na massa, outras são mais estratégias mentais, mas todas elas são super eficazes. Claro, você não precisa fazer todas, então você escolhe qual acha melhor para você. Também você não precisa colocar todas em prática logo no primeiro dia, porque aí você de novo vai se sentir sobrecarregado. Então começa com o que eu começaria era justamente com um frame de 24 horas, né? Você pensar só no dia 24 horas. Nesse dia agora,
e no final do dia fazer a visualização para o dia seguinte. Você vai ver que isso ajuda bastante a você começar a fazer as coisas que você gostaria de fazer. Porque é basicamente isso que é a procrastinação, como eu falei lá no início do vídeo, é quando você não consegue fazer as coisas que você queria fazer. Quando você não consegue fazer as coisas que você deveria fazer. E aí no final do dia você fica se sentindo super mal e fica prometendo que no futuro não vai ser assim, etc. Mas isso não funciona. Então é isso. Até o próximo vídeo.